Querido aluno, querida aluna, como está você? É uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Nessa aula de hoje, nós vamos ver limites territoriais, orientação e o município. Temos como objetivo utilizar as direções cardeais para se orientar. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, quero fazer algumas observações sobre a aula anterior. Depois, faremos a correção das questões do caderno de atividades. Para isso, eu gostaria que você estivesse com seu caderno e seu livro em mãos. Na aula anterior, onde corrigimos as questões sobre o filme Rio 2, eu errei quando disse que o momento festivo era o carnaval. Na verdade, é o Réveillon, pois percebemos pelos fogos de artifícios e todos estavam vestidos de branco. Outra alteração é lá no finalzinho da aula, no momento em que me refiro às duas cidades, Juazeiro e Petrolina. Quando falo que a ponte as separam, devo corrigir para a ponte as separam. O termo as se refere às cidades, então deve estar no plural. Outro ponto também é quando falo os mapas. Devo falar os mapas, assim como a palavra rosa dos ventos, e não rosa dos ventos, ok? Correções feitas. Agora, você vai abrir o caderno de atividades e vamos acompanhar a correção das questões propostas na aula passada, as páginas 17 e 18. Limites dos municípios. Observe o mapa a seguir, depois responda as questões. Então, estamos vendo aí o mapa do Estado do Rio de Janeiro, Divisão Municipal 2017. Ele vem completo, né? Temos a legenda, o título que acabei de ler, tem a Rosa dos Ventos, tem a escala, a fonte em que foi pesquisado os dados. Então, a pergunta é, letra A, o que o mapa representa? Olha o título do mapa. O mapa representa a divisão do Estado do Rio de Janeiro em municípios. Quais municípios fazem limite com Saquarema? Então, aí você está vendo, marcado de amarelinho. Então, nós estamos vendo Saquarema, que é a primeira cidade, a número 1, e as cidades que fazem limite com ela são várias, né? Maricá, Tanguá, Rio Bonito e Araruama. Foi o que nós vimos na aula passada sobre o que são limites, não é isso? Que são aquelas cidades que se limitam às outras, que ela chega num ponto, ela tem que parar ali, porque o seu limite é aquele ponto que está, aquela linha que está delimitando todo o seu entorno. Vamos para a página 18. Escreva. Questão de número 2. Um limite natural do município onde você vive, se houver. Então, na cidade de Cruz das Almas, eu não conheço assim, um limite natural que separe Cruz das Almas de uma outra cidade. Você conhece? Letra B. O nome de 2 municípios vizinhos. Nós temos vários, né? Governador Mangabeira, nós temos Sapeaçu. Então, são várias cidades que são vizinhos à Cruz das Almas. Questão de número 3. Observe a fotografia a seguir. Então, nós estamos vendo aí Cachoeira ao fundo e São Félix do outro lado. Então, perceba que elas estão sendo separadas por uma ponte, que é um limite feito pelas ações dos seres humanos, e tem também um limite natural, né? Então, vocês estão vendo aí o rio Paraguaçu dividindo as duas cidades. Então, a pergunta é, que municípios estão indicados na fotografia?
Em que estado se localizam? Aí é muito fácil, porque é um município que nós conhecemos muito bem, pois fica pertinho de nossa cidade. Municípios de Cachoeira e de São Félix. E está localizado no estado da Bahia. Letra B. Que elementos estabelece o limite entre os municípios? Esse elemento é natural ou construído pelos seres humanos? O limite entre os municípios, ele é estabelecido pelo Rio Paraguaçu, que é um elemento natural. A ponte, na verdade, ela faz uma ligação, né, entre uma cidade e a outra. Bem, agora nós vamos para mais um assunto. É a orientação. Então, quando viajamos de carro ou andamos pela cidade ou pelo campo, nós temos sempre um ponto de referência para nos localizar. Uma construção, um parque, um rio, por exemplo. O ser humano sempre utilizou elementos da natureza ou construídos por ele próprio para se orientar. Há muito tempo, as pessoas utilizavam, ou seja, começaram a viajar, né, por longas distâncias, cruzando desertos, mares. Como é que eles se orientavam? Você imagina? Observando a natureza, não é mesmo? As pessoas perceberam que o Sol, a Lua e algumas estrelas podiam ser vistas de qualquer local. Então, desta forma, as pessoas passaram a utilizá-los para se orientar e se localizar. Então, foi a partir da observação dos astros e das diferentes posições em que o Sol era visto, ele passou a ser um dos principais pontos de referência. Observe a ilustração aí. O garoto está com o braço direito apontado para que direção? Para onde o Sol está surgindo, não é isso? Então, esse é o leste, é a direção leste. É onde o Sol está surgindo. O braço esquerdo, ele aponta para o oeste. E à frente do garoto está sempre o norte e o sul está atrás. Agora imagine, quando você vai para o centro da cidade ou para o seu colégio, que direção você vai seguir para chegar ao seu destino? Onde você está agora? Veja o mapa do Brasil. Observe que a Rosa dos Ventos está aí ao fundo, no fim da página. E observe o estado onde moramos. Em que direção nós estamos com relação à capital do país, que é Brasília? Se nós observarmos atentamente a Rosa dos Ventos, ela vai nos indicar a direção, né? Então, ela está assim a sudoeste, né? Mais ou menos sudoeste da Bahia. Então, a Rosa dos Ventos, ela nos indica a direção, e o norte da Bahia está o Piauí, no sul da Bahia está o Espírito Santo, né? E a leste da Bahia está o mar, né? Bem, vamos ver agora a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um símbolo que está sempre nos mapas para indicar os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste, e facilitar a orientação sobre a superfície terrestre. Você observa aí, acima está a Rosa dos Ventos, mas nela não está contida só os pontos cardeais. Estamos vendo também os pontos colaterais, né? Eles são importantes para que a localização fique bem mais precisa. Veja bem,
Entre o leste e o norte está o nordeste. Entre o leste e o sul está o sudeste. Entre o sul e o oeste está o sudoeste. E entre o norte e o oeste está o quê? O noroeste. Não é isso? Então, nós faremos aí essa atividade na ilustração abaixo. Considere que o sol aparece pela manhã na direção das casas. Então, tomando como ponto de referência a praça, ao centro, assinale com o X a resposta correta de cada pergunta a seguir. O que está a leste da praça? Veja bem aí a ilustração. Você acha que é o quê? Que está a leste da praça? A leste. Então, o ponto de referência é o sol. Ele aparece pela manhã sempre na direção das casas. Então, se ele está, essa é a posição das casas, então as casas é que estão a leste, né? Porque é onde o sol nasce, né? Vamos dizer assim, aparece, surge para nós. Letra B. E quem é que está a oeste da praça? Então, leste, oeste é o lado oposto. Então, o que é que está ao lado oposto aí da praça, com relação às casas? A igreja. Letra C. O que está ao norte da praça? A escola, né? À direita está as casas, à esquerda a igreja, então à frente vai estar a escola, né? E ao sul da praça vai estar o quê? O hospital, é claro. Então ficou bem mais fácil, não é mesmo? Vamos falar sobre orientação e tecnologia. Atualmente, as pessoas podem se orientar utilizando equipamentos e smartphones. Andando de carro ou brincando com alguns jogos eletrônicos, você também já deve ter visto essa tecnologia ou feito uso dela. Mesmo com toda a tecnologia existente, você acha importante aprender a se orientar utilizando pontos de referências e lendo mapas? Por quê? É importante nós termos os mapas, né, sempre em mãos, não é isso? Porque nós podemos, no momento, não ter acesso à internet, não é isso? Porque esses meios de tecnologia, eles dependem da internet, dependem de energia. Então, se nós tivermos um mapa, ele vai nos ajudar bastante nesse momento. Não é isso? Finalizamos a nossa aula. Aqui temos a nossa agenda. Geografia. Agora, faça a revisão de tudo que nós acabamos de trabalhar nessa aula. As páginas 48 e 49 do livro. Bons estudos. Tchau.